Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou a semana, segunda-feira, galera. Tô gravando esse vídeo no domingo à noite, né? Eu sempre jogo a real aqui para vocês. Como nessa segunda-feira, logo cedo, eu tenho compromissos inadiáveis, né? Tô gravando aqui no domingão, mas o domingo foi agitado, né? Tem muita notícia, claro que a gente vai repercutir. Se por acaso, né, nesta segunda-feira pintarem outras notícias, posso até vir a gravar outro vídeo, mas estou aqui de véspera, né? Domingo à noite, mais ou menos por volta das 8 da noite, gravando aqui para vocês. Vamos lá, vamos repercutir. Eu sei que não é o jogo do Botafogo, mas o jogo do Atlético Mineiro, né? Foi hoje à tarde no Maracanã e a gente está de olho no Galo, né? Temos que observar o nosso adversário do dia 30. Eu já tinha falado no vídeo desse domingo sobre, né, qual que seria o resultado melhor. Você, torcedor alvinegro, né, torceria contra o nosso rival, que é o normal, né? Ou iria para uma linha aí que eu tenho visto alguns botafoguenses, que é: não queremos ver o Atlético Mineiro chegando cheio de moral no dia 30, né? Então é melhor ver o Atlético sendo vice da Copa do Brasil, mesmo que seja, né, para o Flamengo, mas, né, o Galo chegar mansinho, chegar mais para frango do que para Galo, né? Então foi 3-1 o resultado, né? O Flamengo chegou a abrir 3-0, depois o Atlético Mineiro descontou no final. Eu acho que foi um resultado, né, assim, a gente fica tentando fazer uma leitura, eu acho que foi muito bom para o Botafogo. Eu explico, tá? Meu raciocínio, quero ouvir a opinião de vocês. Se o Flamengo vence por 3-0, né, o duelo ia estar praticamente definido, né? Como foi o próprio Atlético Mineiro recentemente vencendo o River Plate, né, lá na Arena MRV por 3-0, praticamente definiu, depois empatou de 0-0 lá em Buenos Aires. Então, se o Flamengo vence por 3-0, ia estar definido e provavelmente o Atlético Mineiro ia buscar ali soluções, né, pensando na Libertadores, ia meio que deixar até a Copa do Brasil de lado, né? Esse título aí ficou muito difícil, né? E ia começar a pensar numa mudança para ser mais efetivo na final da Libertadores. Com o 3-1, com esse gol do Atlético, eu acho que o Flamengo ainda é favorito para o título. Acredito que o Flamengo vai conseguir manter essa vantagem no jogo lá de Belo Horizonte, mas botou o Atlético na briga, né? Deu uma sobrevida ao Atlético. Acho que o eu acredito lá da torcida atleticana vai acontecer. Então, o Atlético vai continuar mobilizado na Copa do Brasil, pelo menos até o próximo domingo, né? No dia 10. E aí depois, claro, depois do dia 10, faltarão 20 dias para a final, né? O duelo de alvinegros, né? O Atlético Mineiro enfrentando o nosso Fogão. Então, esse foi o meu raciocínio, acho que o 3-1 foi bom, né? Comenta aí embaixo a sua opinião. Eu sei que algumas pessoas falam: Carlos, não dá para torcer pelo Flamengo. Eu também não torci pro Flamengo não, mas eu acho que de repente esse vice do Atlético, né, que está se desenhando pelo menos, né? Não estou dizendo que seja impossível do Atlético fazer um 2-0, por exemplo, levar o jogo para os pênaltis. Não é impossível, né? A gente viu a força do Atlético diante do próprio River Plate, né? Mas eu acho que esse vice aí, provável, né, pode realmente dar uma baixada de bola nos caras para o jogo do dia 30. Mas isso aí tudo são conjecturas, né? A gente sabe que depois que a bola rola, né, essas teorias todas muitas vezes vão embora, né? Vamos lá, pessoal. Notícias do Fogão, notícia política, né? O Botafogo vai ter eleições no dia 18 de dezembro, coincidentemente a mesma data do que vai ser a final lá do Mundial Interclubes desse ano, né? Estamos rezando, torcendo, quem sabe, um Botafogo e Real Madrid, né? No dia 18 de dezembro, eleições, e agora restaram apenas 2 candidatos, na verdade 2 chapas, tá? A terceira chapa, o terceiro candidato, o Valmer Machado, desistiu de concorrer, tá? E deu uma entrevista justificando da desistência, dizendo que rasgaram o estatuto, né? Ele falou para a Rádio Tupi sobre 3 motivos de ter desistido. Eu vou resumir aqui para vocês, tá? O primeiro é o sucesso do futebol, né? Ele está vendo que o Botafogo, né, social está atrelado, obviamente, a SAF Botafogo, então
é nítido, é óbvio o sucesso do futebol. Inclusive ele comentou que estava indo nos jogos, até nos jogos fora, né? Uruguai, agora futuramente Argentina, e até isso até atrapalhava a campanha dele. Foi o primeiro motivo. O segundo motivo foi a eleição estar sub júdice, né? E por final, o terceiro motivo, ele disse não concordar com o sistema que foi adotado de eleição híbrida. O que é eleição híbrida? Vai ter presencial, voto presencial e também o voto virtual, né, online, enfim, como queiram chamar. Ele achou que numa situação aí que precisar de uma recontagem, você não consegue, né, mensurar corretamente tendo essas duas formas, né? Então o Walmer Machado acabou abdicando de concorrer. Ficaram duas candidaturas, tá? O atual vice do Durcésio, o Vinícius Assunção, que vai ter como seu vice o Tom Meirelles, e aí é curioso, né? Porque o Vinícius Assunção é vice do Durcésio, mas o Durcésio não apoia ele, apoia a outra chapa, que é a do João Paulo Magalhães Lins, tá? Que já participou do Banco Boa Vista, enfim. E vai ter como vice o André Silva, né? Nome muito conhecido aí, ex-vice de futebol do Botafogo, e enfim, que é o candidato aí, que é o favorito a substituir o Durcésio, né? O candidato apoiado pelo Durcésio e naturalmente entra com muita força, até mesmo pela moral, né, que o Durcésio Melo tem com o torcedor, com os sócios, todo o trabalho que ele fez, inclusive dessa transição, né, da chegada da SAF no Botafogo. O Durcésio Melo aí uma figura carismática, estava lá no jogo, né, do Uruguai, enfim. Então acaba que, por ser um candidato apoiado por ele, o João Paulo aí tem todas as chances de ser o próximo presidente do Botafogo social, tá? Vamos sempre lembrar que é diferente da SAF Botafogo, que aí sim a Eagle e o John Textor, né? O Botafogo tem uma pequena participação. Galera, o Luiz Henrique deu uma entrevista ao GE, tá? E nessa entrevista ele mais uma vez se mostrou muito tranquilo em relação a eventuais acusações aí sobre manipulação de resultados, de que ele poderia ter participado na época que ele estava lá no Betis, né, da Espanha. E aí ele falou o seguinte, que ele sabe que as pessoas só querem me atrapalhar e também atrapalhar o Botafogo, então ele está bem tranquilo. Ele tem uma mentoria na véspera dos jogos, ele recebe essa mentoria, tem uma espécie de um coach lá, e aí ele entra com a cabeça muito tranquila, muito focado no jogo, no seu futebol, dar o seu melhor e esquecer os problemas, deixar de lado os problemas aí extra-campo, que é essa chatice, né? Acaba que a imprensa fica ali querendo achar pelo em ovo, né? Querendo achar alguma coisa. Então o Luiz Henrique se mostrando muito tranquilo. Em outra parte aí da entrevista ele falou, né, justamente sobre isso, né? Perguntado aí sobre uma possível participação, tal, ligação com o tio do Paquetá, e ele falou, isso não me preocupa, estou de boa, vivendo o momento e desfrutando disso, né? Desfrutando desse grande momento dele no Botafogo e na seleção brasileira, com certeza o melhor momento da carreira do nosso Pantera. Falei, galera, do Paquetá, né? Teve notícia nesse sábado aí do irmão do Paquetá, negócio do carro do Hugo, aquela confusão toda, e agora o Paquetá, Lucas Paquetá mesmo, surgiu aí como um nome, né? Vamos contextualizar, tá? A thumb, é o assunto, né, que rolou aí nesse domingo, que é o seguinte: o jornal, né, o tabloide famoso, tradicional da Inglaterra, The Sun, né, trouxe a notícia de que o clube West Ham, lá de Londres, tá? Tradicional clube londrino, está sim interessado no jogador Igor Jesus, jogador de 23 anos, vai fazer 24 anos, dia 25 de fevereiro, então daqui a uns 4 meses ele está fazendo 24 anos, e hoje jogador centroavante da seleção brasileira. É óbvio que todo centroavante da seleção brasileira, né, ele entra no radar aí dos grandes clubes, e o futebol inglês, óbvio, né, seria aí o cenário, né, o futebol ideal, né, a Premier League, para buscar, né, o centroavante do futebol brasileiro, da seleção canarinho, né? Então essa notícia do The Sun, e o que chama mais atenção é que existiria nesse interesse, né? O West Ham estaria acenando com a possibilidade de pagar 30 milhões de libras esterlinas, dinheiro para burro, né? A gente sabe que libras vale mais do que euro, né? Então uma cotação aí
sei lá, de 7 vezes esse valor, né? Então, chegaria praticamente a quase 230 milhões de reais, tá? Hoje. Então, uma proposta aí incrível, lembrando que o Igor Jesus veio para o Botafogo 0,800, né? Óbvio que teve luvas para o jogador, tudo mais, mas o scout do Botafogo foi buscar, né? E fez um pré-contrato com o Igor Jesus e ele chegou, no Botafogo não precisou pagar uma grana, né, para o ex-clube do Igor Jesus, né? Igor Jesus, que a gente lembra, surgiu na base do Coritiba, né? Então, esse interesse, né, do West Ham realmente foi a notícia desse domingo. Importante posicionamento do Botafogo. Primeiro, blindar o jogador, isso é fundamental, né? Que o jogador esteja, que nem eu falei do Luiz Henrique agora, que tenha sua mentoria também, se não a mentoria do clube, focado nos objetivos que o Botafogo tem até o final do ano. Não adianta sonhar com libras esterlinas, né, e perder o foco. Eu tenho certeza que o Igor Jesus não vai perder o foco. É claro que é uma notícia aí que, né, se espalha, né, saiu no The Sun, então chega logo ao Brasil, né, e claro que o Igor Jesus fica sabendo desse interesse. Agora, é importante, não há proposta oficial. O Botafogo só responde, né, o John Textor só responde no momento que houver algo no papel ali oficial, tá? Então é tudo ainda no campo das ideias, né? É muita grana, é muita grana. Será que o Igor Jesus consegue ficar no Botafogo ano que vem? Não dá para cravar, né? Muita coisa aí em jogo. A gente tem falado aí recentemente que até mesmo o Luiz Henrique e o Thiago Almada, que viriam para depois, né, ir para a Europa, né? O Luiz Henrique voltar para a Europa e o Thiago Almada ir pela primeira vez para a Europa, né? Até isso já não é uma certeza, porque os jogadores estão muito bem no Botafogo, estão felizes no Botafogo, estão curtindo o Botafogo, né? Até ia comentar com vocês, esqueci de falar, nesse último Bastidores, né, da Botafogo TV, a gente vê como o Thiago Almada hoje é um cara diferente do que era há 2, 3 meses atrás, quando chegou no Botafogo, né? Alegre, né, vibrante, ele parecia um garoto meio tímido no início e agora tá super solto, né? E claro, porque o Botafogo só fez bem a ele, ao futebol dele, inclusive jogando na seleção argentina e marcando o seu primeiro gol com a camisa da Argentina recentemente, ali naquela goleada contra a Bolívia, né? Que o Messi desfilou ali, fez um hat-trick e o Almada deixou dele. Então o Almada está muito feliz no Botafogo, Luiz Henrique a mesma coisa, Igor Jesus a mesma coisa. Claro que se essa proposta, né, se concretizar, o Botafogo vai analisar, né? O John Textor vai analisar e vai ver se vale a pena um jogador de 23 anos, como eu disse, vai fazer 24 anos em fevereiro, ser negociado agora, ou o Botafogo segurar ele, por exemplo. Digamos que o Botafogo, né? A gente espera que o Botafogo ganhe a Libertadores, dispute o Mundial Interclubes em dezembro, né? Depois dispute o Super Mundial de Clubes da FIFA ano que vem. Acho que o Botafogo não venderia o Igor Jesus nesse momento, né? De qualquer forma, essa proposta seria para o Igor Jesus ir em janeiro para a Inglaterra, mas volto a dizer, né, ainda não existe a proposta oficial, é só uma notícia aí do The Sun, do interesse, né, o West Ham sinalizando com a possibilidade, tá? Deixar isso bem claro. Mas, como eu falei, blindar o jogador para que ele não perca o foco, não vai perder. Dá rapidinho aqui, antes da gente fechar, os números do Igor Jesus no Botafogo, são excelentes, tá? São 22 jogos até o momento, com 8 gols e 4 assistências, então 12 participações aí diretas em gol. E se a gente for analisar só Libertadores, 5 jogos com 3 gols e 2 assistências. Maravilha, Igor Jesus, né? Tomara que ele fique ainda, pelo menos ano que vem no Botafogo, esse é o meu desejo. Acho que ele ainda tem muito que dá ao Botafogo, mas claro, né, o Botafogo hoje é um clube empresa, né, uma SAF, então chegando propostas, e existem outros clubes também já contactando também o Botafogo, fazendo sondagens, naturalmente o Botafogo vai botar na mesa e analisar, beleza? O importante é o seguinte, o novo Botafogo, né, não precisa desesperadamente vender seus jogadores. Tudo é muito estudado, né, de forma assertiva, cautelosa, pensando sim no business, mas pensando também muito na parte técnica no futebol. O Botafogo precisa desses grandes jogadores para ter as grandes conquistas. Então,
Essa é a nossa mentalidade, beleza? Galera, é tempo de Botafogo. Deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal. Ótima semana a todos. Tamo junto, fogão pra cima sempre.